E aí, pessoal? Então, vamos lá para a nossa última parte dessa aula aí, tá? Que é criando filtros, tá? É uma outra parte, assim como travar a célula, eu andei olhando aqui pensando bem, é extremamente importante, tá? Principalmente para organização de informação, a gente vai utilizar essa também muito. Essa é certeza. Essa é muito, galera. Essa é muito, muito, muito. Na vida, vocês vão utilizar bastante filtro, tá bom? Então vamos lá. Supondo que a gente tem essas informações. A gente tem o nome do pessoal, o estado que eles são e a idade deles, tá bom? Só que tá vendo que tem Rio de Janeiro aqui, tem Rio de Janeiro aqui, o primeiro é Rio de Janeiro, não está em ordem alfabética, eu não sei quem que é o mais novo, quem que é o mais velho. Isso com poucos dados, imagine muitos dados. Então, como que a gente pode resolver isso, né? Como é que a gente consegue trabalhar nisso, tá bom? Eu preciso estar selecionado alguma parte da tabela, tá? Então, clico em algum lugar, venho em dados e habilito isso aqui, ó, filtro. O que que o filtro faz? Eu cliquei nele e está vendo que apareceu uma setinha para baixo somente na coluna, ou seja, o que que o Excel reconheceu? Em que a primeira linha vai ser a coluna ou o nome que a gente está dando para eles. Qual que é o ideal? Toda vez, tá? É uma dica para a vida. Vamos dizer, isso é como se fosse um rótulo. Tudo que vocês forem fazer no Excel, ao invés de colocar já o nome aqui da pessoa, os estados e a idade aqui, sem essa primeira parte, coloque como se fosse um cabeçalho, só para ficar mais fácil identificar. Tá, mas por que que é Valéria? O que que é isso aqui? Ah, são os nomes. Beleza, não é apelido nem nada, é o nome. Ok. Rio de Janeiro, São Paulo, o que que é isso? É o estado em que a pessoa é, que nasceu e tudo, alguma coisa do tipo. 22, 22 o quê? Metros, anos, dias, o que que significa isso? Ah, é a idade. Então sempre faça um cabeçalho, né? Um rótulo aqui para que a gente consiga trabalhar depois os dados. E quando a gente aplica o filtro, ele é exatamente para isso. Então aqui no nome, se eu vim aqui no para baixo, ele vai primeiro aparecer todos os dados que estão aqui, inclusive os duplicados, se tiver dois Daniels e tudo. O que que isso ajuda a gente a selecionar também? Se eu vim aqui selecionar só o Daniel, então ó, tirei, selecionei tudo, selecionei só o Daniel e dou OK. Ele vai trazer somente o Daniel. Então quando a gente precisa às vezes buscar algum dado, pô, o Daniel é da onde mesmo? Ah, de São Paulo e tem 20 anos. Porque eu selecionei só ele. Para voltar, seleciono todo mundo e dou OK. Ah, já voltou todo mundo aqui. Imagine isso com muitos dados, pessoal. E outra coisa, aqui, venho aqui na setinha, posso classificar como só tem texto de A a Z. Então, ó, classifico de A a Z. Então, o primeiro nome é o Daniel, a Fabíola, o Francisco. Então, eu tenho a galera classificada de A a Z. Tá bom? Ah, de Z a A. Só clicar de Z a A, vai de baixo para cima. Tá bom? A mesma coisa acontece com os estados. Pô, mas quantos são de cada estado? Então, se eu vim aqui no estado, vai aparecer, eu quero só os do Rio de Janeiro. Vai aparecer só a galera do Rio de Janeiro. Ou, né, posso mandar todo mundo e eu quero classificar isso aqui de A a Z, eu quero agrupar esses estados. Então, ó, de A a Z, então vai ter ó, o Ricardo e o João, aí o Yuri, a Valéria, o Francisco e a Fabiola do Rio, o Pedro, a Manuela e o Daniel de São Paulo, ok? E uma coisa importante, como é que o filtro funciona? Ó, eu posso, depois ele vai abrir aqui, ó, replicar, limpar e tudo. E uma coisa importante para o filtro, pessoal, muito, muito importante. Ele reconhece, ele vai fazendo classificações acumulativas. Ou seja, se eu vim aqui, selecionei os estados, tá vendo? E eu vim aqui e de A a Z. Então ele vai pegar de A a Z, tá? Agora de A a Z. E se eu vir em estados, ele vai classificar os estados primeiro, ok? Porque é o filtro, o último filtro que a gente aplicou. E o nome, como a gente pediu de A a Z, os que forem iguais o estado, por exemplo, ó, Minas Gerais, temos duas pessoas. Ele vai pegar de A a Z o nome, ó, João e Ricardo. Fabiola, Francisco, Valéria e o Yuri. Entendeu? Então ele pega o seu último filtro. Por que que isso ajuda? Igual aqui. Imaginem só, se eu separo aqui, eu vou dizer A e tudo, ou vou limpar, sem filtro, tá bom? Do jeito que tá.
Supondo que eu quero fazer o estado aqui, de A a Z. Só que, poxa, às vezes aqui pode ficar meio bagunçado e tudo. Não, eu quero o nome também de A a Z. Se eu clicar no nome, ele vai bagunçar o estado, ok? O que eu posso fazer? Voltar ao estado, classificar de A a Z e o que ele vai fazer? Ele primeiro classifica o estado, que foi a nossa última seleção, e o nome ele classifica em ordem alfabética. A gente pode fazer a mesma coisa com a idade. A idade eu quero classificar de A a Z. Então, ele vai classificar de A a Z. E os estados, quando forem o mesmo, ele vai classificar de Z a A. Tá vendo? Minas, ó, o João e a Fabíola, que foi o último que a gente aplicou aqui. Ah, eu quero por estado, por idade e estado. Então, a idade eu já coloquei, ó, do menor para o maior, tá? Porque é número, né? Número não vai ser de A a Z, do menor para o maior, e o estado de A a Z. Então, quando o estado for igual, a idade vai ser da menor para o maior. Então, ó, Rio de Janeiro, 18, 19, 21 e 22. Aqui ele perdeu a ordem alfabética porque a última classificação que eu fiz foi por idade, tá? Que para mim é mais importante o estado em primeiro lugar e a idade em segundo. O nome tanto faz. Então, os filtros, tá, são extremamente importantes e a gente usa eles demais, tá bom? Para localizar, agrupar. Então, eu posso dar uma tabela enorme e falar assim, eu só quero que apareça o pessoal do Rio de Janeiro. Opa, venho aqui no estado, tiro todo mundo, seleciono só o Rio de Janeiro, dou OK, pronto. Uma tabela enorme, só vai aparecer o pessoal do Rio de Janeiro. Ah, eu quero somente que apareça os maiores de idade. Então, eu posso voltar todo mundo, é importante, tá? Se eu vim aqui, selecionei Rio de Janeiro e vou em idade, só vai aparecer a idade do pessoal do Rio de Janeiro. O nome, que tinha um monte. Só vai aparecer o pessoal do Rio de Janeiro, porque eu apliquei um filtro, ou seja, Rio de Janeiro. Então, ele só vai considerar as pessoas do Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro maiores de 21 anos. Então, se eu vim aqui e tirar o 18 e 19, então só vai ter 2. Se eu vim aqui no nome, não vai aparecer os outros nomes. Por quê? Pelo filtro que eu apliquei, que é o que? Estado Rio de Janeiro e idade maior de 21, só vai aparecer 2 pessoas, tá bom? Então, o filtro ele também ajuda muito a classificar informações, verificar informações, achar algum dado, alguma informação importante que a gente precisa. Então, se eu clicar aqui de novo no filtro, ele tira o filtro e limpa, não tem mais nada, tá? De classificação aí igual estava. Ok? Mas se eu clicar aqui de novo no filtro, por mais que estava só no idade, ele já reconhece que é para os 3, tá ok? E aí eu posso, nome de A a Z e tudo, definir algum critério de classificação. Os filtros também são muito importantes e muito utilizados, pessoal. Não tenha dúvida. Com certeza vai ter algum exercício lá falando assim, classifique os nomes de A a Z e depois pela idade. Então, você vai em idade, classifica todo mundo do menor para o maior e depois pelo A a Z. Ou seja, o mais importante para mim é o nome de A a Z. Então, não importa de onde que ele é nem nada. O mais importante para mim é a idade, tá da menor para o maior, e o nome. Então, classifico a idade do menor para o maior e volto de novo no nome. Então, vai estar o nome e do menor para o maior aqui na idade. Beleza? Então, pessoal, é muito, 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 muito utilizado. Muito utilizado, tá bom? Então, essa parte de filtro aí, pretendo trabalhar bastante também nas nossas aulas presenciais e tudo. Eu sei que essas aulas gravadas são um pouco mais distantes, né? A participação de vocês enriquece muito a aula, por isso que a aula presencial ela é sensacional, porque está com vocês lá, batendo papo, conversando, tirando dúvida e tudo, agrega muito a aula. Tá? Então, vou estar disponibilizando todas essas aulas que forem gravadas e tudo. Espero que não tenha muito, hoje é por causa do feriado, mas todas as nossas aulas gravadas eu vou estar disponibilizando para vocês a planilha. Eu peço que refaçam, vão assistindo a aula e vão refazendo, tá? O que foi comentado na aula para ver. Vou abrir o fórum. Tem alguma dúvida sobre a aula 3, posta lá para a gente ir batendo um papo e tudo. Mas dentro aqui dos tópicos e tudo, a gente conseguiu avançar bastante na matéria, principalmente nessa parte de travar a célula, agora a gente vai utilizar muito. E também vou colocar até o negrito aqui, a aplicação
de filtros, que é extremamente importante, ok? Então, com isso, eu me despeço, tá? Hoje, dia 10 aí, desejo a todos um excelente final de semana, uma feliz Páscoa aí, que todo mundo, né, consiga em casa aproveitar esse momento aí com a família ou com as pessoas que estão perto de vocês, tá? E na sexta-feira que vem a gente volta com o nosso encontro ao vivo aí para poder tirar as dúvidas e tudo e continuar avançando na disciplina. Tá bom? Com isso eu agradeço imensamente. Assistam aí os vídeos e não vai valer nota dessa vez, mas postem lá depois, pode ser até no próprio YouTube, tá? Um comentário, gostei desse estilo de vídeo dividido, ficou mais fácil de entender, de poder participar, de fixar o conhecimento. Me deem algum tipo de feedback para que a gente consiga ir trocando uma ideia sobre isso também. Tá bom? Então, boa noite a todos e obrigado a todos aí pela atenção e pelo carinho de sempre. Valeu!